Todos nós somos seres únicos desde que nascemos. Essa singularidade está marcada geneticamente em nosso DNA. Somos um fenômeno ímpar no universo. Nossa exata composição genética jamais ocorreu antes e nunca mais será repetida. Para todos nós, essa singularidade se expressa pela primeira vez na infância por meio de certas inclinações primordiais. São forças que existem dentro de nós e que vêm de algum lugar mais profundo do que as palavras conscientes são capazes de expressar. Elas nos atraem para certas experiências e nos afastam de outras. Enquanto nos movem de lá para cá, essas forças influenciam o desenvolvimento da nossa mente de maneiras muito específicas. Vamos colocar a coisa nos seguintes termos. No momento em que você nasce, planta-se uma semente, e essa semente é sua singularidade. Ela quer crescer, transformar-se e florescer em toda a sua plenitude potencial. Tem uma energia natural e assertiva. A sua missão de vida é fazer essa semente florescer e expressar a sua singularidade por meio do seu trabalho. Você tem um destino a cumprir. Quanto mais forte você a sentir e mantiver, seja como uma força, uma voz ou de qualquer outra forma, maior a sua chance de cumprir essa tarefa e alcançar a maestria. Esse mês será dedicado a descobrir e desenvolver a sua missão de vida, seu propósito, aquilo que você foi colocado no mundo para fazer. Prazer, eu me chamo Nero. Bom, se você já conhece a qualidade do meu conteúdo, eu peço encarecidamente... eu me sinto tanto mendigo pedindo like, sabe? Mas é necessário. Eu peço encarecidamente que deixe o seu like, até porque a sua mão não vai cair, meu irmão, e isso me ajuda bastante a continuar o meu trabalho. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo meu esse ano, porque esse ano, meu amigo, vai ser fogo em Roma. Bom, vamos ao que interessa. Você é dotado de um tipo de força interior que procura guiá-lo em direção à sua missão de vida, aquilo que você está destinado a realizar no tempo de vida que lhe cabe. Na infância, essa força era clara para você. Ela o direcionava a atividades e assuntos que se encaixavam em suas inclinações naturais, que despertavam uma curiosidade profunda e primordial. Nos anos seguintes, a força tende a diminuir gradualmente e se tornar intermitente à medida que você passa a dar ouvidos aos seus pais e aos seus colegas e conforme as ansiedades cotidianas te desgastam e consomem suas energias. Talvez seja esta a fonte da sua infelicidade, sua falta de conexão com quem você é e com aquilo que faz de você um indivíduo singular. O primeiro movimento em direção à maestria é sempre interior. Aprender quem você realmente é e se reconectar com essa força inata. Conhecendo-a com clareza, você encontrará seu caminho para a carreira adequada e tudo mais se encaixará. Nunca é tarde demais para iniciar esse processo. Portanto, lembre-se sempre, a maestria é um processo e descobrir a sua vocação é o ponto de partida. Quando Marie Curie, a futura descobridora do elemento químico rádio, tinha 4 anos de idade, entrou no escritório do seu pai e ficou paralisada de tão deslumbrada diante de uma caixa de vidro polido que continha todos os tipos de tubos e instrumentos de laboratório para experimentos de química e física. Ela retornaria àquela sala incontáveis vezes a fim de observar os instrumentos, imaginando toda a sorte de experimentos que poderia realizar com aqueles tubos e dispositivos de medição. Anos depois, quando entrou em um laboratório de verdade pela primeira vez e fez seus próprios experimentos, ela se reconectou imediatamente com sua obsessão de infância. Ela sabia que havia encontrado a sua vocação. Portanto, tenha em mente que quando criança, você por algum motivo era obcecado por algo. Reconecte-se com essa obsessão. Desde muito jovem, eu me encantava pelas palavras. Eu ainda me lembro de uma aula no 4º ano do ensino fundamental em que a professora propôs uma atividade na qual mostrou a palavra carpintaria e nos pediu que, usando apenas essas mesmas letras, inventássemos o máximo de palavras diferentes. Pinta, carpa, pia, carta, ria, cara, rara, etc. E eu simplesmente pensei, uau, que
Quer dizer que dá para pegar as letras e recombiná-las em outras palavras. Eu fiquei em transe. Esses fascínios da infância são difíceis de colocar em palavras. Abraham Maslow chamou isso de vozes de impulso. Ele notou que desde a mais tenra idade as crianças sabem exatamente do que gostam e do que não gostam, e isso é um atributo extremamente humano e poderoso. Você também tinha essas vozes de impulso na sua infância. Odiava certos tipos de atividade e adorava outros. Não gostava de matemática, mas tinha atração pelas palavras. Empolgava-se com certos tipos de livros e pegava no sono instantaneamente ao ler outros. A importância de reconhecer essas inclinações iniciais é que elas são inequívocos indícios de uma atração que não é contagiada pelos desejos de outras pessoas. Não se trata de algo que vem incorporado a você por influência dos seus pais, que vem com uma conexão superficial, algo mais verbal e consciente. Não. Essas inclinações têm origem em algum lugar mais profundo e são unicamente suas, reflexos de sua química singular. Portanto, faça hoje algo que você adorava fazer quando criança. Tente se reconectar com suas vozes de impulso. À medida que você se torna mais sofisticado, muitas vezes perde o contato com esses sinais da sua essência primordial. Pode ser que tenham ficado soterrados sob o peso de todos os outros assuntos que você estudou. Seu poder e seu futuro podem depender da conexão com essa essência e do retorno às suas origens. Você deve escavar em busca de sinais dessas inclinações de seus primeiros anos de vida. Procure os vestígios em reações viscerais a algo simples. O desejo de repetir uma atividade da qual você nunca se cansou, um tema que despertava em você um grau incomum de curiosidade. Sentimentos de potência ligados a ações específicas. A coisa já está aí dentro de você. Você não tem que criar nada, precisa apenas cavar e refinar o que já estava enterrado em seu íntimo o tempo todo. Se você se reconectar com essa essência em qualquer idade, será como um estopim, e alguns elementos dessa atração primitiva se reacenderão, indicando um caminho que poderá finalmente se tornar a sua missão de vida. Então, pergunte a uma pessoa que se lembra da sua infância qual é a recordação que ela tem dos seus interesses quando criança. Se familiarize novamente com essas suas primeiras paixões. O antropólogo linguista contemporâneo Daniel Everett cresceu na fronteira da Califórnia com o México, numa cidade de cowboys. Desde muito cedo, ele se sentiu atraído pela cultura mexicana ao redor. Tudo que dizia respeito ao México o fascinava. O som das palavras que saíam da boca dos trabalhadores migrantes, a comida, as maneiras tão diferentes do mundo anglo-saxão. Daniel mergulhou o máximo que pôde na língua e na cultura deles, e isso se transformaria num longevo interesse pelo outro, pela diversidade de culturas do planeta e o que isso representa para a nossa evolução. Então, se pergunte, existe alguma coisa que sempre despertou seu interesse? Mergulhe fundo nisso hoje. Ao lidar com a sua carreira e as inevitáveis mudanças profissionais, você deve pensar da seguinte maneira: você não está atrelado a uma determinada posição. Sua lealdade não é para com a carreira ou uma empresa. Seu compromisso é com sua missão de vida, dando a ela a plena expressão. Cabe a você encontrar essa tarefa e direcioná-la corretamente. Não cabe a ninguém proteger ou ajudar você. Você tem que se virar sozinho. A mudança é inevitável, sobretudo num momento tão revolucionário como este em que vivemos. Já que você está por conta própria, cabe a você prever as mudanças que estão acontecendo agora em sua profissão. Você deve adaptar a sua missão de vida a essas circunstâncias. Não se apegue a maneiras antigas de fazer as coisas, porque essa é a garantia de que você vai ficar para trás e sofrer. Você é flexível e está sempre procurando se adaptar. Se alguém lhe impuser a mudança, você deve resistir à tentação de reagir de forma exagerada ou sentir pena de si mesmo. Antes de se tornar um grande treinador de boxe, Freddie Roach foi forçado a se aposentar da carreira de boxeador. Instintivamente, refez o caminho de volta aos ringues, porque entendeu que o que ele amava não era o pugilismo em si, mas os esportes competitivos e estratégias. Ao pensar dessa maneira, ele foi capaz de adaptar suas inclinações a uma nova direção dentro do mundo do boxe.
Assim como Roach, você não quer abandonar as habilidades e as experiências que adquiriu, mas encontrar uma nova maneira de aplicá-las. Seu olho deve estar no futuro e não no passado. Quase sempre esses reajustes criativos nos levam a um caminho superior. Esse chacoalhão nos tira da nossa satisfeita acomodação e nos força a reavaliar a direção para onde estamos indo. Então, faça o seguinte: adapte as suas inclinações, evite ter objetivos e sonhos rígidos. A mudança é a lei. Para muitas pessoas, a busca por dinheiro e status pode fornecer uma considerável dose de motivação e foco. Gente assim consideraria que descobrir a própria vocação na vida é uma monumental perda de tempo e uma noção antiquada. Porém, no longo prazo, essa filosofia muitas vezes produz os resultados mais impraticáveis. Todos conhecemos os efeitos da hiperintenção. Quando queremos ou precisamos desesperadamente dormir, é menos provável que consigamos adormecer. Caso seja fundamental que apresentemos a melhor palestra possível numa conferência, ficamos hiperansiosos com resultados e nosso desempenho decai. Se nós estamos desesperados para encontrar um parceiro íntimo ou fazer amizades, é mais provável que acabemos repelindo as pessoas. Se em vez disso relaxarmos e nos concentrarmos em outras coisas, pode ser que consigamos cair no sono ou dar uma boa palestra, ou até mesmo encantar os outros. As coisas mais prazerosas da vida ocorrem como resultado de algo não pretendido ou aguardado de maneira direta. Quando tentamos fabricar momentos felizes, eles tendem a nos desapontar. E o mesmo se aplica à busca insistente por fortuna e sucesso. Muitos dos indivíduos mais ricos, famosos e bem-sucedidos não começaram com uma obsessão por dinheiro e status. Um exemplo clássico seria Steve Jobs, que acumulou uma fortuna considerável na sua vida relativamente curta. Ele, na verdade, se importava muito pouco com bens materiais. Seu único foco estava na criação dos designs mais originais e, quando o fazia, a boa sorte o seguia. Então, concentre-se em manter um elevado senso de propósito e o sucesso virá até você naturalmente. Quando criança, crescendo em Madras, na Índia, no final da década de 1950, o futuro neurocientista Ramachandran sabia que era diferente. Em sua solidão, costumava passear pela praia e logo ficou fascinado diante da incrível variedade de conchas que as ondas depositavam na areia. Começou a recolhê-las e a estudar o assunto em detalhes. Não demorou para se sentir atraído pelas mais estranhas variedades de moluscos, como a xenófora, organismo que coleta conchas descartadas e as usa para camuflagem. E de certa forma, Ramachandran era como a xenófora, uma anomalia. Na natureza, essas anomalias geralmente servem a um propósito evolutivo maior. Podem levar à ocupação de novos nichos ecológicos, oferecendo maiores chances de sobrevivência. Com o passar dos anos, ele transferiu esse interesse de infância para outros temas, anormalidades anatômicas humanas, fenômenos químicos peculiares e assim por diante. Foi cursar a faculdade de medicina e em seguida tornou-se professor de psicologia visual na Universidade da Califórnia em San Diego. Ramachandran ficou intrigado com o fenômeno dos membros fantasma, que ocorre em pessoas que sofreram amputação de braço ou perna e ainda sentem uma dor excruciante no membro amputado. Passou a coordenar experimentos em membros fantasma, cujos resultados levaram a algumas interessantes e promissoras descobertas sobre o próprio cérebro, bem como uma nova maneira de aliviar a dor e o sofrimento desses pacientes. O estudo de transtornos neurológicos anômalos seria o campo em que Ramachandra se dedicaria pelo resto da vida. Era como se ele tivesse completado o círculo, retornando aos tempos em que colecionava as formas mais raras de conchas. Então, abrace a sua estranheza, identifique aquilo que torna você diferente, faça um amálgama dessas coisas e torne-se uma anomalia. Ainda menino, crescendo na Carolina do Norte, John Coltrane se sentia diferente e estranho. Era muito mais sério do que seus colegas de escola. Era acometido por anseios emocionais e espirituais que não sabia como verbalizar. Em busca de uma válvula de escape, começou a aprender música como passatempo, pegando o saxofone e tocando em sua banda no ensino médio.
Alguns anos depois, Coltrane assistiu a uma apresentação ao vivo do grande saxofonista de jazz Charlie Bird Parker, e os sons produzidos por Parker tocaram o coração de Coltrane. Do sax de Parker emanava algo primordial e pessoal, uma voz do âmago. De repente, Coltrane vislumbrou os meios para expressar sua singularidade e dar voz às suas próprias inquietações espirituais. Começou a praticar o instrumento dia e noite com tanta intensidade que dentro de uma década ele se transformou talvez no maior artista de jazz de sua época. O que você deve entender é o seguinte: para dominar uma área de atuação, você deve amar o assunto e sentir uma conexão profunda com ele. Seu interesse deve transcender os fundamentos do campo de interesse e beirar a devoção religiosa. Para Coltrane, não se tratava de música, mas de dar voz a emoções poderosas. Então se pergunte: existem pessoas cuja obra afeta você de maneira poderosa? Analise o trabalho delas e utilize essas pessoas como modelos de inspiração. O que dizemos a respeito dos mestres? Eles são excepcionais. Nunca houve alguém como Steve Jobs, nunca houve outro Warren Buffett, nunca existiu outro Albert Einstein. Eles são únicos, incomparáveis, inimitáveis e abraçaram os aspectos que faziam deles pessoas diferentes. Sim, isso implica certa dose de dor. Com relação a meus vídeos, sobretudo sobre as 48 leis do poder, você pode detestar, pode achar que é satânico, mas eu asseguro que jamais verá algo parecido. Os vídeos que eu criei, os estilos de edição, as séries, os temas e por fim o meu canal como um todo reflete o que eu sou e a minha esquisitice. O pessoal do YouTube até ficou assustado, eles queriam vídeos mais convencionais e eu rebati. Eu não abri mão da minha estranheza, nem da minha esquisitice. Portanto, lembre-se sempre, atenha-se sempre ao que torna você um indivíduo estranho, esquisito, bizarro, diferente, e essa é a sua fonte de poder. Às vezes, uma inclinação se torna clara por meio de uma atividade específica que acarreta uma sensação de imenso poder. Quando criança, Martha Graham sentia uma intensa frustração por sua incapacidade de fazer com que os outros a entendessem de uma forma profunda. As palavras pareciam inadequadas. Até que um dia ela assistiu pela primeira vez a um espetáculo de dança. A dançarina principal tinha um estilo todo próprio de expressar certas emoções por meio do movimento. Era visceral e não verbal. Graham começou a fazer aulas de dança logo em seguida e imediatamente entendeu a sua vocação. Apenas quando dançava ela se sentia viva e expressiva. Anos depois ela inventou uma forma totalmente nova de dança e revolucionou o gênero. Portanto, faça hoje algo que lhe dê a sensação de que você está no auge da vida. Para algumas pessoas, a infância não é o período em que tomam conhecimento das suas inclinações ou carreiras futuras, mas aquele em que se conscientizam dolorosamente das suas próprias limitações. Elas não são boas em coisas que os outros parecem achar fáceis ou controláveis. Para elas, a ideia de ter uma vocação na vida é algo estranho. Em alguns casos, elas internalizam as críticas e os julgamentos alheios e passam a se ver como seres essencialmente incapacitados. Se não tiverem cuidado, isso pode se tornar uma profecia que se torna realidade. Ninguém enfrentou esse destino com mais intensidade do que Temple Grandin. Em 1950, aos 3 anos de idade, ela recebeu o diagnóstico de autismo. O médico sugeriu que fosse internada numa instituição psiquiátrica pelo resto da vida. Com a ajuda de um fonoaudiólogo, ela conseguiu evitar o destino da internação e começou a frequentar a escola. Aos poucos, ela desenvolveu um interesse intenso por animais e pelo próprio autismo, e isso a levou a uma carreira nas ciências. Dotada de uma excepcional capacidade de raciocínio, Grandin elucidou o fenômeno do autismo e explicou de um jeito que ninguém mais foi capaz. De alguma maneira, ela conseguiu superar todos os obstáculos aparentemente intransponíveis em seu caminho para encontrar a sua missão de vida, que lhe convinha à perfeição. Ao se defrontar com suas próprias limitações, você se sente instigado a responder de alguma forma criativa.
E assim como aconteceu com Temple Grandin, pode ser que isso venha à tona de uma forma que ninguém nunca fez ou na qual ninguém sequer pensou antes. Então, enfrente hoje uma das suas limitações, uma das adversidades que obstruem seu caminho, rompa o obstáculo, passe por cima dele, pense numa maneira de contorná-lo. Não fuja dele, ele foi criado para você. Quando você se deparar com suas limitações, em vez de se concentrar em pontos fortes e inclinações, adote a seguinte estratégia. Ignore seus pontos fracos e resista à tentação de ser mais parecido com os outros. Em vez disso, direcione seu foco para as pequenas coisas que você faz bem. Não sonhe, nem faça planos grandiosos para o futuro, mas em vez disso, se empenhe em se tornar um competente especialista nessas tarefas simples e essas habilidades imediatas. Isso lhe dará uma confiança em uma base a partir da qual você poderá expandir seus interesses e talentos para outras atividades e, agindo assim, com um passo de cada vez, você encontrará a sua missão de vida. Ela nem sempre se apresenta na forma de uma grande ou promissora inclinação. Ela pode aparecer disfarçada de limitações, levando você a se concentrar numa ou duas coisas nas quais você é bom de verdade. Trabalhando nessas habilidades, você aprende o valor da disciplina e vê as recompensas obtidas por meio dos seus esforços. Como uma flor de lótus, suas aptidões se expandirão a partir de um centro de força e confiança. Não inveje aqueles que parecem ser naturalmente talentosos. Muitas vezes é uma maldição, pois eles raramente aprendem o valor do afinco e do foco, e mais cedo ou mais tarde pagam um preço caro por isso. Essa estratégia se aplica também a quaisquer contratempos e dificuldades pelos quais podemos passar. Nesses momentos, de maneira geral, é sensato ater-se às poucas coisas que sabemos e fazemos bem e restabelecer nossa confiança. Sendo assim, em caso de dúvida, concentre-se nas coisas que você sabe que faz bem. Suas habilidades se expandirão a partir do centro. Geralmente, um caminho falso na vida é algo que nos atrai pelas razões erradas: dinheiro, fama, atenção e assim por diante. Se é de atenção que precisamos, muitas vezes sentimos uma espécie de vazio interior que esperamos preencher com o falso amor da aprovação pública. Uma vez que a área que escolhemos não corresponde às nossas inclinações mais profundas, raramente encontramos a realização pela qual ansiamos. A qualidade do nosso trabalho decai e a atenção que talvez tenhamos recebido no começo vai minguando. É um processo doloroso. Se são o dinheiro e o conforto que dominam nossas decisões, na maioria das vezes agimos por ansiedade, movidos pela necessidade de agradar a nossos pais. Alegando zelo e preocupação, nossos pais podem nos direcionar para algo lucrativo, mas, subjacente a isso, talvez haja outra coisa. No fundo, nossos pais sentem um pouco de inveja por desfrutarmos de mais liberdade do que eles dispunham quando eram jovens. Aqui a sua estratégia deve ser dupla. Primeiro, você tem que perceber o quanto antes que escolheu a carreira pelos motivos errados, antes que a sua confiança seja atingida. Segundo, rebele-se ativamente contra as forças que afastaram você do seu verdadeiro caminho. Zombe da necessidade de atenção e aprovação. Essas coisas iludirão e desencaminharão você. Sinta um pouco de raiva e ressentimento pelas forças parentais que querem impingir a você uma vocação que lhe é estranha. Uma parte saudável do seu desenvolvimento é seguir um caminho independente de seus pais e construir a sua própria identidade. Permita que o seu sentimento de revolta encha você de energia e propósito. E lembre-se, se você está no caminho falso, saia. Encontre energia na revolta. O que mais falta no mundo moderno é um senso de propósito mais amplo para a nossa vida. No passado eram as religiões organizadas que muitas vezes cumpriam esse papel. Entretanto, agora quase todos nós vivemos num mundo secularizado. Nós, animais humanos, somos singulares e devemos construir o nosso próprio mundo. Não reagimos simplesmente aos acontecimentos seguindo as indicações de algum roteiro biológico, mas se não nos propiciarem um senso de direção, tendemos a ficar atrapalhados e perdidos. Não sabemos como preencher e estruturar o nosso tempo. Parece não existir um propósito definidor para a nossa vida.
Talvez não tenhamos consciência desse vazio, mas ele nos contamina de várias maneiras. Sentir que somos chamados a realizar algo é a forma mais positiva de suprirmos esse senso de propósito e direção. É uma busca quase religiosa para cada um de nós. E essa busca não deve ser vista como egoísta ou antissocial. Na verdade, está ligada a algo muito maior do que a vida de cada indivíduo. Nossa evolução como espécie dependeu da criação de uma enorme diversidade de habilidades e maneiras de pensar. Pense nos momentos em que você sentiu uma conexão profunda e pessoal com uma atividade. Pense no prazer que ela lhe proporcionou. É nesse tipo de atividade que estão os sinais do seu verdadeiro propósito. Tenha em mente que a sua contribuição para a cultura pode vir de várias formas. Você não precisa se tornar um empresário ou ser mundialmente famoso. É possível ter sucesso da mesma forma atuando num grupo ou organização, desde que você mantenha um ponto de vista forte e autêntico e utilize para exercer influência de maneira gentil. O seu caminho pode envolver trabalho físico e artesanal. Orgulhe-se da excelência do seu trabalho, deixando a sua marca pessoal de qualidade. Também pode ser criando uma família da melhor maneira possível. De qualquer forma, cultive ao máximo a sua singularidade e a originalidade que te acompanha. No mundo repleto de pessoas que parecem altamente intercambiáveis, você não pode ser substituído. Você é único. A sua combinação de habilidades e experiências não é replicável. Isso representa a verdadeira liberdade e o poder derradeiro que nós, seres humanos, possuímos. Nenhuma vocação é superior à outra. O que importa é que esteja atrelada a uma necessidade e inclinação pessoais e que a sua energia o guie em direção ao aprimoramento e ao aprendizado contínuo por meio da experiência. Você deve alterar o seu próprio conceito de criatividade e tentar enxergá-lo a partir de uma nova perspectiva. Frequentemente, as pessoas associam a criatividade a algo intelectual, a uma determinada maneira de pensar. A verdade é que a atividade criativa é aquela que envolve o eu em toda a sua plenitude, nossas emoções, nossos níveis de energia, nossa personalidade e a nossa mente. Fazer uma descoberta, inventar algo que se conecte com o público e conceber e produzir uma obra de arte que tenha significado são tarefas que inevitavelmente requerem tempo e esforço. Além disso, geralmente são necessários anos de experimentação, incluindo vários contratempos e fracassos e a necessidade de manutenção de um altíssimo nível de foco. Você deve ter paciência e acreditar que aquilo que está fazendo renderá algo importante. Ainda que você tenha a mente mais brilhante, repleta de conhecimento e ideias, se escolher mal o tema ou atacar o problema errado, pode ficar sem energia e perder o interesse. Nesse caso, todo o seu brilho intelectual não levará a nada. Lembre-se, trabalhe com o que se conecta emocionalmente com você e as ideias surgirão. Você paga um preço mais alto por ser gentil e respeitoso do que por exibir a sua sombra de maneira consciente. Em primeiro lugar, para trilhar esse segundo caminho, o passo inicial é respeitar mais as suas próprias opiniões e menos as dos outros, em especial quando se trata das suas áreas de proficiência. Confie na sua genialidade natural e nas ideias que concebe. Em segundo lugar, adquira o hábito na vida cotidiana de se afirmar mais e ceder menos. Faça isso sob controle e em momentos oportunos. Em terceiro lugar, comece a se importar menos com o que as pessoas pensam de você, e isso lhe trará uma tremenda sensação de liberdade. Em quarto lugar, entenda que de vez em quando você precisa ofender ou até magoar aqueles que bloqueiam seu caminho, que têm valores desprezíveis, que criticam de forma injusta. Use esses momentos de injustiça evidente para trazer a sua sombra para fora e exibi-la com orgulho. Em quinto lugar, sinta-se à vontade para fazer o papel da criança obstinada que zomba da estupidez e da hipocrisia alheia. Por fim, zombe das próprias convenções que os outros seguem de maneira tão escrupulosa. Tenha em mente que o poder está em afirmar a sua singularidade, mesmo que isso ofenda algumas pessoas ao longo do caminho. Confronte o seu lado sombrio hoje.
Você não está aqui apenas para satisfazer os seus impulsos e consumir o que já foi produzido, mas também para criar e contribuir, para servir a um propósito mais elevado. Para isso, cultive o que é único em você. Pare de escutar tanto as palavras e as opiniões alheias que lhe dizem quem você é e do que você deveria gostar e desgostar. Julgue as coisas e as pessoas por si mesmo. Questione o que você pensa e por que se sente de determinada maneira. Conheça-se a fundo os seus gostos e inclinações inatas, os campos que atraem você de uma determinada maneira. Vai se conhecendo aos poucos. Trabalhe todos os dias para aprimorar essas habilidades que combinam com o seu propósito e seu espírito único. Aumente a diversidade cultural necessária, criando algo que reflita a sua singularidade. Acolha aquilo que te torna diferente. O verdadeiro motivo pelo qual às vezes você se sente deprimido é não seguir esse caminho. Os momentos de depressão são um chamado para que você volte a escutar a sua autoridade interior. Reflita sobre os momentos da sua vida em que você foi ativo, em que seguiu seu propósito, seu caminho. E reflita também sobre os momentos em que foi passivo, quando seguiu o que os outros queriam. Compare as emoções que você sentiu. O mundo está infestado de problemas e muitos deles são criados por nós. Resolvê-los exigirá uma quantidade enorme de esforço e criatividade. Confiar na genética, na tecnologia ou na magia, ou ser bonzinho e espontâneo não nos salvará. Necessitamos de energia, não somente para tratar de questões práticas, mas também para forjar novas instituições e ordens que se adaptem a nossas circunstâncias alteradas. Devemos criar nosso próprio mundo, caso contrário, morreremos por inação. Precisamos retomar o conceito de maestria que nos definiu como espécie muitos milhões de anos atrás. Não se trata de maestria com o intuito de dominar a natureza ou outras pessoas, mas com a intenção de determinar o nosso destino. A atitude passiva e irônica não é nem um pouco bacana ou romântica, mas patética e destrutiva. Você está dando um exemplo do que pode ser realizado como um mestre no mundo moderno. Você está contribuindo para a mais importante de todas as causas, a sobrevivência e a prosperidade da raça humana em tempos de estagnação. E você tem de se convencer do seguinte: as pessoas obtêm a mente e a qualidade cerebral que merecem por meio das suas ações na vida. Portanto, lembre-se sempre, você deve ver a sua tentativa de alcançar a maestria como algo extremamente necessário e positivo. Não há nada pior do que se sentir dependente de outras pessoas. A dependência torna você vulnerável a todos os tipos de emoções, traição, decepção, frustração, e isso destrói o seu equilíbrio mental. Ter autoconfiança é fundamental. A fim de se tornar menos dependente dos outros e dos supostos especialistas, você precisa expandir seu repertório de habilidades. E você tem que se sentir mais confiante em sua própria capacidade de discernimento. Entenda uma coisa, nós tendemos a superestimar as habilidades das outras pessoas, afinal, elas estão se esforçando para dar a impressão de que sabem o que estão fazendo. Mas, em contrapartida, nós tendemos a subestimar as nossas. Você deve compensar isso confiando mais em si mesmo e menos nos outros. Contudo, é importante lembrar que ser autoconfiante não significa se sobrecarregar com detalhes insignificantes. Você precisa ser capaz de distinguir entre as pequenas questões, que é melhor deixar para os outros, e as grandes questões que exigem a sua atenção e o seu cuidado. Então, entenda uma coisa, é muito simples. Depender dos outros é um suplício, mas depender de si mesmo é poder. Todo negativo é um positivo. As coisas ruins que acontecem comigo, de alguma forma eu as torno boas. Em qualquer campo, a chave para o sucesso é desenvolver primeiro habilidades em várias áreas, as quais você poderá mais tarde combinar de maneiras únicas e criativas. No entanto, esse processo pode ser tedioso e sofrido na medida em que você toma consciência das suas limitações e da sua relativa falta de habilidade.
A maioria das pessoas, de um modo consciente ou inconsciente, busca evitar o tédio, a dor e qualquer forma de adversidade, tentando se colocar em lugares onde enfrentará menos críticas e nos quais as chances de fracasso serão minimizadas. Você precisa tomar a decisão de seguir na direção contrária. Aceite as experiências negativas, a limitação e até mesmo o sofrimento como ótimos meios de elevar o seu nível de habilidades e apurar o seu senso de propósito. Portanto, aceite as experiências negativas. Quando foi a última vez que você fracassou? Se sentiu envergonhado? Foi criticado? O que você estava fazendo? O que é que aquela experiência te ensinou? Atuar com metas de longo prazo vai te dar uma enorme clareza e determinação. Essas metas, pode ser um projeto ou um negócio a ser criado, por exemplo, são relativamente ambiciosas, pelo menos o bastante para extrair o melhor de você. O problema, porém, é que também tenderão a gerar ansiedade à medida que você examinar tudo que tiver que alcançar do ponto de vista atual. Para lidar com essa ansiedade, você precisa construir uma escada com pequenas metas ao longo do caminho, chegando até o presente. Tais metas devem ser mais simples à medida em que você desce a escada, e você pode atingi-las em prazos relativamente curtos, o que lhe dará momentos de satisfação e um senso de progresso. Sempre quebre as tarefas em partes menores, tenha micrometas a cada dia ou semana. Isso vai te ajudar a se concentrar e a evitar complicações ou desvios que desperdiçariam a sua energia. Além disso, lembre-se da meta maior o tempo todo para não a perder de vista ou se embaralhar demais em detalhes. De tempos em tempos, retorne à sua visão original e imagine a satisfação imensa que sentirá quando ela se concretizar. Isso lhe dará clareza e inspiração para progredir. Também é bom ter um pouco de flexibilidade nesse processo. Em certos momentos, você vai reavaliar o seu progresso e ajudar as várias metas conforme o necessário, aprendendo constantemente a partir da experiência, adaptando e aprimorando o seu objetivo original. Lembre-se de que o que você busca é uma série de resultados e realizações práticos, não uma lista de sonhos não concretizados e projetos abortados. Trabalhar com metas menores e integradas o moverá nessa direção. Se você for jovem e estiver no início da carreira profissional, explore um campo relativamente amplo relacionado às suas inclinações. Por exemplo, se você tem afinidade pelas palavras e pela escrita, tente todos os tipos diferentes de escrita até encontrar o encaixe perfeito. Se você for mais velho e tiver mais experiência, use as habilidades que já desenvolveu e descubra uma maneira de adaptá-las na direção da sua verdadeira vocação. Steve Jobs, por exemplo, fundiu seus dois grandes fascínios, tecnologia e design. Lembre-se de que a sua vocação pode combinar vários campos que te fascinam. Mantenha o processo em aberto, sem um limite de tempo determinado. A sua experiência vai instruir você quanto ao caminho. Nós, seres humanos, temos a tendência de nos fixar no que podemos ver com nossos próprios olhos. É a parte mais animalesca da nossa natureza. Quando olhamos para as mudanças nas vidas dos outros, o que vemos é a sorte que alguém teve em conhecer uma pessoa com todos os contatos e recursos certos. Vemos o projeto que rende dinheiro e traz atenção. Em outras palavras, enxergamos os sinais visíveis de oportunidade e sucesso em nossa própria vida, mas estamos nos agarrando a uma ilusão. O que realmente permite mudanças drásticas é o que ocorre no interior de uma pessoa. O lento acúmulo de conhecimentos e habilidades, as graduais melhorias nos hábitos de trabalho e na capacidade de aguentar as críticas. Qualquer mudança na sorte das pessoas é meramente a manifestação visível de toda essa profunda preparação ao longo do tempo. Uma vez que essencialmente ignoramos esse aspecto invisível interno, nós não conseguimos mudar nada de fundamental dentro de nós. E assim, no decorrer de alguns anos, nós chegamos ao nosso limite. Mais uma vez, ficamos frustrados, ansiamos por mudanças, nos agarramos a algo rápido e superficial e nos tornamos eternos prisioneiros desse padrão. A resposta é inverter essa perspectiva. Pare de se ater ao que os outros estão dizendo e fazendo. Pare de se ater ao dinheiro, à rede de contatos, à aparência exterior das coisas.
Em vez disso, direcione o seu foco para o interior. Concentre-se nas pequenas mudanças internas que estabelecem as bases para uma mudança muito maior no seu destino. É a diferença entre agarrar-se a uma ilusão e mergulhar na realidade. E a realidade é o que vai libertar e transformar você. Em que você trabalharia se ninguém estivesse olhando, se o dinheiro não fosse o objetivo? Em que você trabalharia? O que enfraquece essa força dentro de nós, o que faz com que você não a sinta ou até mesmo duvide da sua existência, é o grau em que sucumbiu a outra força na vida, as pressões sociais a ceder. Essas contraforças podem ser muito poderosas. Você quer se encaixar num grupo. Inconscientemente, talvez sinta que aquilo que te torna diferente dos demais é embaraçoso ou doloroso. Muitas vezes, seus pais também costumam agir como se fossem uma contraforça. Pode ser que procurem direcionar você para uma carreira lucrativa e confortável. Se essas contraforças se tornarem fortes demais, você pode perder completamente o contato com a sua singularidade, com quem você é de verdade. As suas inclinações e os seus desejos passam a reproduzir os das outras pessoas. E isso, meus irmãos, isso pode colocá-lo num caminho perigosíssimo, escolhendo uma carreira que, no fundo, não combina com você. Seus desejos e interesses diminuem lentamente e, como consequência, a qualidade do seu trabalho é prejudicada. Você passa a ver o prazer e a realização como coisas que só podem ser encontradas fora do seu trabalho. Como está cada vez menos envolvido na sua carreira, você deixa de prestar atenção às mudanças que acontecem no seu campo de atuação. Você fica para trás, se desatualiza e paga um preço muito caro por isso. Nos momentos em que você precisa tomar decisões importantes, você titubeia ou segue o que os outros estão fazendo, porque você já não tem o senso de direção interna, nem um radar para te orientar. Você rompeu o contato com o seu próprio destino. A todo custo, você deve evitar esse triste fim. E lembre-se sempre, em essência, o processo de seguir a sua missão de vida até a maestria pode começar em qualquer momento da vida. A força oculta dentro de você está lá sempre, pronta para entrar em ação, mas apenas se você puder silenciar o barulho das outras. A ânsia por atalhos mágicos e por receitas simplistas para o sucesso tem sido uma constante ao longo da história. No entanto, no fim das contas, toda essa busca gira em torno de algo que não existe. E enquanto você se perde em meio a essas fantasias sem fim, você ignora o único poder concreto que de fato possui. Ao contrário das fórmulas mágicas ou simplistas, podemos ver os efeitos materiais desse poder ao longo da história. As grandes descobertas e invenções, os magníficos edifícios e obras de arte, as nossas proezas tecnológicas, todas as formidáveis contribuições de mentes magistrais. Esse poder propicia àqueles que o possuem o tipo de conexão com a realidade e a capacidade de alterar o mundo com os quais os místicos e os magos do passado puderam apenas sonhar. Ao longo dos séculos, as pessoas ergueram um muro em torno da maestria. Elas chamaram de genialidade e passaram a considerá-la algo inacessível. Começou a ser vista como produto de privilégio, talento inato ou simplesmente o alinhamento certo das estrelas. Que bobagem. Fizeram parecer que era algo tão vago e misterioso quanto a magia. Mas esse muro é imaginário. Eis o verdadeiro segredo. O nosso cérebro é obra de 6 milhões de anos de desenvolvimento. E mais do que qualquer outra coisa, a finalidade dessa evolução do cérebro é nos levar à maestria, ao poder latente dentro de todos nós. Portanto, trabalhe para criar o tipo de mente que você almeja. Ao liberar a mente magistral que existe em seu âmago, você estará na vanguarda daqueles que exploraram os limites estendidos da força de vontade humana. Você começa escolhendo uma área de atuação ou posição que corresponde mais ou menos às suas inclinações. Esse ponto de partida propicia espaço para manobras e para a aprendizagem de importantes habilidades. Você não precisa começar com algo muito grandioso, ambicioso demais. Precisa ganhar a vida e adquirir certa dose de confiança. Uma vez nesse caminho, você descobre certas rotas secundárias que te atraem, ao passo que outros aspectos te desanimam.
Faz ajustes de rota e talvez mude para outra área relacionada. Continua a aprender mais sobre si mesmo, mas sempre expandindo a sua base de habilidades. Você pega aquilo que faz para os outros e converte em algo próprio. Mais cedo ou mais tarde encontrará determinado campo, nicho ou oportunidade que combina perfeitamente com você e suas aptidões. E assim que encontrar, você vai reconhecer de imediato, porque isso vai despertar em você aquela sensação infantil de encantamento e empolgação. Você vai se sentir muito bem. No instante em que ocorrer essa descoberta, tudo vai se encaixar. Você vai aprender mais rapidamente e mais profundamente. Seu nível de habilidade chegará a um ponto em que você poderá reivindicar a sua independência do grupo para qual você trabalha e seguir em frente por conta própria. Em um mundo no qual há tanta coisa que não podemos controlar, isso vai te dar uma forma máxima de poder. Você será capaz de determinar suas próprias circunstâncias. Como o seu próprio mestre, você não estará mais sujeito aos caprichos de chefes tirânicos ou de colegas intriguistas. Você deve encarar sua carreira ou seu caminho vocacional mais como uma jornada, com suas reviravoltas, curvas e desvios, do que como uma linha reta. Cerca de 2.600 anos atrás, Píndaro, poeta da Grécia Antiga, escreveu: "Torna-te quem és, aprendendo quem és." O que ele quis dizer é o seguinte: você nasce com uma composição e tendências específicas que o distinguem como uma obra singular do destino. É quem você é na sua essência, no seu âmago. Algumas pessoas jamais se tornam quem são. Elas param de confiar em si mesmas. Resignadas, sujeitam-se e se adaptam aos gostos dos outros e acabam usando uma máscara que esconde a verdadeira natureza delas. Se você se permitir aprender quem realmente é, prestando atenção à voz e à força que existem dentro de você, então poderá se tornar o que estava destinado a se tornar: um indivíduo, um mestre. Vamos supor que estamos aprendendo a tocar piano. No início nos sentimos deslocados. Quando estudamos o piano pela primeira vez, o teclado parece bastante intimidador. Nós não somos capazes de compreender a relação entre as teclas, as cordas, os pedais e tudo mais que envolve a criação de música. Embora possamos chegar animados com o que poderemos aprender, rapidamente percebemos que vem pela frente um trabalho árduo. O grande perigo é cedermos a sentimentos de tédio, impaciência, medo e confusão. Aí paramos de observar e aprender. O processo é bruscamente interrompido. Se por outro lado conseguirmos controlar essas emoções e permitir que o tempo siga seu curso, algo notável começa a tomar forma. À medida que continuamos a observar e a seguir a orientação dos outros, adquirimos clareza, aprendemos as regras e vemos como as coisas funcionam e se encaixam. Se continuarmos praticando, ganhamos fluência. Dominamos habilidades básicas, o que nos permite encarar novos desafios e empreitadas mais instigantes. Começamos a ver conexões até então invisíveis. Aos poucos, por pura persistência, adquirimos confiança em nossa capacidade de resolver problemas ou superar fraquezas. A certa altura, evoluímos e passamos de pupilos a praticantes. Em vez de apenas aprender como os outros fazem as coisas, nós colocamos em jogo o nosso próprio estilo e individualidade. Com o passar dos anos e contanto que permaneçamos fiéis a esse processo, ocorre outro salto para a maestria. O teclado deixa de ser algo externo, ele é internalizado e se torna parte do nosso sistema nervoso, das pontas dos nossos dedos. Aprendemos tão bem as regras que agora podemos transgredi-las ou reescrevê-las. Portanto, confie no processo. O tempo é o ingrediente essencial da maestria. Use-o a seu favor. Não tente pular a etapa de descobrir a sua missão de vida ou imaginar que ela virá até você por conta própria. Embora para alguns ela apareça cedo na vida ou no momento de inspiração súbita, para a maioria de nós isso requer introspecção e esforço contínuos. Experimentar as habilidades e opções relacionadas à sua personalidade e às suas inclinações não é apenas o passo mais essencial para desenvolver um senso elevado de propósito. É talvez o passo mais importante na vida como um todo.
Saber profundamente quem você é, reconhecendo a sua singularidade, tornará mais fácil evitar todas as outras armadilhas da vida. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu vou seguir a minha missão de vida com maestria, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Bom, se gostou do vídeo, deixe o seu like e se não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo meu. Portanto, até breve, meu irmão, e até breve, minha irmã. Eu desejo uma excelente missão de vida.